Hoje a gente vai conhecer uma ferramenta cabalística para se conectar nas partes mais altas da árvore da vida. Infelizmente, não é uma ferramenta lá muito acessível, mas é extremamente importante e eu vou tentar também dar um substituto quando essa ferramenta não puder ser usada, né, o que se pode fazer. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Metzorah, hoje focando no parágrafo 42 do Zoar, nono ano de leitura. Bem, a ferramenta que eu mencionei antes da vinheta se chama em hebraico Tfilin. E em português tem gente que traduz, acho que é a melhor tradução, filactérios. Tfilin significa literalmente pequena reza, né? Umas rezinhas. O que é o tefilin, caso você nunca tenha visto? São duas caixinhas de madeira com couro, mas basicamente de couro, e com tiras de couro, que você coloca uma delas no braço esquerdo, pelo menos quem é destro, e outra delas na cabeça. E dentro dessas caixinhas você tem pergaminhos com alguns trechos importantes da Torá, por exemplo, o Shema Israel. Não só, mas tem outros trechos. Então, por causa disso, eles são chamados tefilin. Você tem trechinhos das rezas ali, né? Bom, e aí o tefilim você tem que pôr, não vou entrar aqui em todos os detalhes, você põe de manhã, na hora da reza, não coloca no Shabat, não coloca nas festas, né? E, bom, por que não é uma ferramenta muito acessível, como eu falei? Primeiro, o preço, tá? O tefilim é realmente uma ferramenta aí cabalística um pouco mais cara. Depois, é uma ferramenta que, infelizmente, só judeus podem usar. Não é uma ferramenta, sei lá, por exemplo, a kippah, né? Kippah, qualquer pessoa pode usar. Então, é só para judeus. Mesmo nos judeus, há restrições. Você tem que ser homem, maior de idade, né? Mulher pode, mas não é o ideal. Então, tem aí algumas restrições, né? Não é uma ferramenta, como eu falei, muito acessível em vários sentidos. Ainda assim, o Zohar explica a importância do tefilim, é muito importante. E aí, como eu disse, eu vou falar também o que dá para fazer quando eu não sou judeu, quando eu não posso usar o tefilim, não tenho tefilim, o que dá para fazer. Bom, então vamos lá. Eu vou quase que ler o Zohar aí, né, literalmente. Então, o Zohar começa dizendo o seguinte: a pessoa, para colocar o tefilim, ela estende o braço esquerdo, né? E esse estender o braço esquerdo já é uma referência a Sefirá de Gevurá, né? Sempre o braço esquerdo é Gevurá. E como eu estou estendendo, o Zohar diz que eu estou estendendo para Chokhmah. Então, se você imaginar a árvore da vida, eu estou estendendo naquele caminho diagonal, né? Que vai de Gevurá para Chokhmah. Então, eu estou puxando luz de Chokhmah através do meu braço esquerdo. E vou mandar essa luz para a terra, que é Malchut, tá? Bom, aí o que eu faço? Como eu falei, eu vou pôr aqui a caixinha do tefilim e vou amarrar com a mão direita, que é o aspecto de Hesed. Então, é o aspecto da bondade, vamos traduzir assim, controlando, delimitando, né, amarrando nesse sentido, prendendo, né, restringindo, pronto, achei o verbo bom, essa energia da esquerda, que às vezes a gente tem que restringir porque ela em excesso é a fonte do mal, né? Não que ela seja o mal, mas ela em excesso é a fonte do mal. Então, eu estou aqui já dando um equilíbrio, né, quando a direita está amarrando a esquerda. Bom, aí depois eu ponho o outro tefilim, né, na cabeça, e o Zohar lembra que esse tefilim é comparado à glória, ou ele é chamado de glória. Por quê? Por causa de um versículo de Isaías 49:3 que diz o seguinte: Deus disse para mim, né, o Isaías falando, você é meu servo Israel, em quem eu mostrarei a minha glória. Então, de novo, vamos para a interpretação cabalística, né? Israel é o nome de Jacó. Lembra? Jacó muda de nome quando ele luta com o anjo. E é a coluna do meio toda da árvore da vida. Em especial a Sfirá de Tiferet. Então, falar, você é meu servo Israel, sobre quem eu mostro minha glória, ou em quem eu mostro minha glória, quer dizer que eu vou colocar algo acima de Tiferet, né? O que nós temos acima de Tiferet? De novo, se você pensar na árvore da vida, Reza de Gevurah. Então, essa Reza de Gevurah que eu estou equilibrando, trazem glória para Tiferet. Bom, e o que está ali acima de Tiferet? Se você for para a árvore da vida, a gente tem as três firot, Keter, Chokhmah e Binah, que são a cabeça da árvore, né? A parte intelectual, a parte cerebral. Então, por isso que eu ponho o outro tefilim aqui. Então, resumindo aqui, o que está acontecendo? Eu estou fazendo com a colocação do tefilim um equilíbrio em todas as primeiras firot da árvore da vida. Keter, Chokhmah, Binah, com o tefilim da cabeça, Hesed, Gevurah e Tiferet,
com o tefilim do braço, tá? Direita e esquerda, e Tiferet ainda pega um pouco o torso, né? Então eu estou fazendo tudo isso. Só o que eu não estou realmente equilibrando é nessa Hod e Yesod e Malchut, a parte final. Tá? Então, por isso que o tefilim é uma ferramenta, espero que tenha ficado claro, extremamente importante, extremamente elevada, espiritual, trabalha com as partes mais sutis da árvore. E, inclusive, como eu falei, começa pegando uma energia que geralmente não está acessível para nós, que é a Chokhmah. Né? Então, para a gente acessar Chokhmah, em geral, vai dizer a Kabbalah, a gente precisa de alguma ferramenta. Não dá para a gente fazer isso de modo muito espontâneo. Bom, então, o Zohar está falando do tefilim. Mas, como eu disse, eu também queria passar para vocês um outro jeito, talvez, de conseguir pegar pelo menos um pouquinho das Sefirá de Chokhmah, se eu não tenho tefilim, ou se eu não posso pôr tefilim, ou alguma coisa assim. E uma das melhores coisas que o Zohar vai mencionar, não é nesse parágrafo que nós estamos falando, é você aprender a controlar a boca. E não é à toa que isso está na porção de Metzorá, que talvez vocês saibam, é uma doença espiritual, que a Bíblia menciona, que vinha quando eu usava mal a boca. Então o Zohar diz que se você aprender a controlar a sua boca, e não no sentido de comida, né, de dieta, mas aprender quando ficar em silêncio, aprender a falar palavras mais ligadas à santidade, à luz, não falar palavras baixas, não difamar. Se você aprender a controlar a sua fala, esse é um dos melhores modos que tem para você chegar em Chokhmah. Por quê? Porque quando você está falando, uma parte do falar é biná, né? É você pensar no que você vai falar, organizar a frase, conhecer vocabulário, tal, tal, tal. Quando você vai estudar um idioma, por exemplo, novo, é biná. Você estuda a gramática, as palavras. Mas saber quando falar, como eu disse, que intenção colocar, se eu falo, se eu não falo, se eu vou ser doce ou não, isso não é biná. Isso é, digamos, uma sensibilidade da pessoa, né? Inclusive, você poderia pensar nesses termos, tem gente que sabe falar um idioma, mas não é inteligente falando esse idioma. Essa pessoa não tem sensibilidade linguística, digamos, né? Essa é a falta de Chokhmah. Então, a pessoa tem vocabulário, a pessoa tem gramática, ela faz as frases perfeitas, mas ela não sabe, por exemplo, essa sensibilidade. Então, ter essa sensibilidade é Chokhmah. Então, por isso que o Zohar diz que se você puder praticar a fala, e em especial, quando falar e quando ficar em silêncio, já começa por aí, não precisa muito mais, você também consegue chegar em Chokhmah. Uma outra dica, se quiser, ligada a isso, é usar bastante a fala para louvores, orações, cânticos, salmo, né? Porque aí, como eu falei, claro, você está ligando a fala com luz, com espiritualidade, que a própria Chokhmah é a fonte, né? A luz vem basicamente de Chokhmah. Então, ficamos aqui com um Zohar que ensina uma ferramenta muito importante para quem pode usar. Se você que está me ouvindo é judeu, homem, maior de idade, puder colocar o tefilim, é uma coisa extremamente importante, extremamente interessante. Se você não é, não pode, não tem problema. Você consegue essa energia de outros modos, talvez com um pouco mais de esforço, porque não tem uma ferramenta, né? Mas consegue, trabalhando na sua fala, direcionando sua fala para algo mais elevado. Um bom dia a todos e tudo de bom.